Hoje você pode acompanhar também a partir do slide Revolução de 1930. Nosso tema de hoje é Revolução de 1930. É sempre bom lembrar que este é um momento muito importante na história do Brasil e que é uma presença quase que obrigatória nos concursos, nas provas de vestibulares. Por quê? Porque há um rompimento de fato em uma situação política e econômica. Bom, mas o que marca a Revolução de 1930? Primeiro, é o início desse chamado período Vargas. Vargas de Getúlio Vargas. Muitas vezes nós vamos encontrar esse período com o nome de Era Vargas, né? Hoje, esse nome Era, esse título Era Vargas, ele já não é muito utilizado, até porque esse termo era ficou tão banalizado que qualquer momento pequeno na história já vão apelidando logo de era fulano de tal, essas coisas. Mas aqui, período Vargas. Então, eu fiz aqui um resumo do que seria primeiro esse período Vargas. Ponto 1. Ele vai iniciar em 1930 com a Revolução. Logo após a Revolução, entre 1930 e 1934, nós vamos ter Getúlio Vargas ocupando o governo provisório. Entre 1934 e 1937, nós vamos ter Getúlio Vargas chefiando o governo constitucional. Essa palavra constitucional é fácil de associar, quer dizer o quê? Que daqui, desse momento de 30 a 34, né, na realidade governou sem uma Constituição, ou pelo menos à margem de uma Constituição. Então é governo constitucional, de 30 a 34 a 1937. E a ditadura do Estado Novo, de 37 a 1945. Há um intervalo nesse período, com o fim da ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas vai se recolher à sua fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul, vai disputar a eleição para o Senado, vai disputar a eleição para a Câmara dos Deputados, até porque naquela época era possível uma pessoa disputar um mesmo cargo por estados diferentes, mas enfim, Getúlio acaba assumindo o cargo de senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Nesse intervalo, ele ocupa o cargo de senador, mas retorna na eleição de 1950. Agora veja bem, já não é mais um ocupante do poder por força de um movimento armado. Venha ele com a Revolução ou venha ele com a ditadura do Estado Novo. E sim um presidente eleito em 1950. Depois disso, nós vamos, no período posterior a 1950, será um outro ponto que nós vamos discutir, mas aqui é bom lembrar que ele governa a partir de 1951 até 1954, quando ele comete o suicídio, mas será uma outra aula que nós vamos analisar este assunto. Então, esse é o período Vargas, só para ter essa ideia geral do tempo. Bom, Revolução de 1930. Primeiro vamos ver esse conceito de revolução. Ele pode conter várias ideias. Por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, revolução, ela acaba sofrendo esse termo revolução acaba sofrendo uma influência ou um atenuante para o termo golpe de Estado, tá certo? Revolução aqui nós vamos entender como um movimento armado, não naquele sentido revolucionário que nós vamos ver na União Soviética em 1917 ou na França do final do século XVIII, em que você tem uma mudança da classe que está ocupando o poder, da classe social que está ocupando o poder, tá certo? Então a Revolução de 1930, ela não tem esse sentido de mudança total das classes que estão ocupando o poder, mas sim uma mudança no governo. Até porque Getúlio Vargas também fazia parte, de alguma forma, do regime ou do governo que foi deposto. Bom, mas vamos entender. Se nós vamos ter um processo armado de tomada do poder, né, é preciso entender que o país está passando por uma situação que não é das mais tranquilas. Normalmente, essa situação tem a ver com questões econômicas. Tá? Então nós vamos ter uma associação da questão econômica, do momento político, que vai favorecer esse tipo de rompimento, esse tipo de movimento armado. Então vamos lá, rapidamente.
Na economia, o Brasil republicano de 1930 é ainda predominantemente agroexportador. Agora, lembre bem, o Brasil é agroexportador, não é só a partir aqui desse momento republicano, não. Desde o dia 22 de abril de 1500, o Brasil exporta produto ou da extração mineral, ou da extração vegetal, ou depois plantando cana-de-açúcar, até chegar aqui no final do século XIX e aqui em pleno século XX, que ele é principalmente exportador de café, tá? Bom, se você vive em uma economia que está amparada, que está sustentada por um produto só, e esse produto é de exportação, nós vamos ter que entender o seguinte: o Brasil, neste momento aqui, é um país que vive de vender o seu produto agrícola, produto primário, portanto de baixo valor. Logo, todos os outros produtos que nós vamos consumir aqui, diziam naquela época que inclusive a agulha para costurar a roupa, né? Isso tudo precisa ser importado. Então veja bem, na realidade a relação econômica ela é muito frágil. E para piorar a situação, todos nós sabemos muito bem o que acontece no ano anterior à Revolução, a crise de 1929, a crise da Bolsa de Nova York. Quer dizer, o mundo para do ponto de vista econômico. E imaginem bem, café não é produto de primeira necessidade. Segundo, a produção do café no Brasil estava muito alta. Então, vamos somar esses dois aspectos, né? O café não é um produto de primeira necessidade. Quem comprava já não tem mais dinheiro para comprar, não é? Este produto. E, além disso, está sobrando café. Então, são fatores, a superprodução vai promover a queda, né, do valor do café. E, além disso, não tem dinheiro para comprar. Resultado, trava a economia brasileira, para a economia brasileira. O que nós vamos ter? Um país que já era um país muito pobre, um país que já com um grande número de pessoas analfabetas, pessoas, 70% aliás da população analfabeta, veja bem. Hoje a gente assusta ainda com o número de pessoas analfabetas, mas naquele tempo 70 e tantos por cento de analfabetos. E imaginem, o grosso da população na área rural e trabalhando onde? Nas plantações de café. Então isso gera uma crise econômica sem precedentes, não é? Bom, do ponto de vista da política, o Brasil da República Velha ou da Primeira República, normalmente aparecem esses dois termos aí, ultimamente vem aparecendo mais Primeira República, é um país governado da seguinte forma: cada estado possui ali as suas oligarquias, que controlam a política. O que é oligarquia? Grupos familiares, né? Pelo interior dos estados, os coronéis, né? Que você vai logo pensando assim, é só associar com aquelas novelas, sempre tem uma figura, uma personagem desempenhando um papel daquele chefe político, do coronel, né? Esse aí é o típico representante das oligarquias, mas esse no plano municipal. Por quê? Também no plano estadual e no plano federal. Ou seja, se a base da economia é a agroexportação, as pessoas que controlam a política são aquelas pessoas ligadas ao setor agrícola, logo lá no interior do país, e preocupadas, né, em manter esta situação. Então as oligarquias controlam a situação política, eleições fraudadas, né, eram aquelas famosas eleições do bico de pena, né, que votavam defuntos, votavam ali todas aquelas pessoas. Então a desmoralização da política naquele tempo já era algo visível. Bom, 1929 a 1930 nós vamos para a sucessão do presidente, que era um paulista, presidente que se chamava Washington Luiz. Nesta sucessão, o normal era o seguinte, era aquela famosa política do café com leite. Ora um representante das oligarquias de Minas Gerais, ora um representante das oligarquias de São Paulo. Washington Luiz, apesar de não ter nascido em São Paulo, representava as oligarquias de São Paulo. Então o acordo qual era? A eleição de um oligarca de Minas Gerais. Era a vez. Portanto,
ao que se comenta, ao que se parece, do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que naquela época já havia até lançado sua candidatura. Mas o presidente Washington Luiz resolve lançar um candidato das oligarquias de São Paulo, o governador Júlio Prestes. Isso, evidentemente, vai desagradar, não é? Os demais, o candidato de Minas Gerais, Antônio Carlos, que passa a apoiar o candidato da oposição, Getúlio Vargas. Bom, somada a essa situação política, do descontentamento na situação política, nós vamos ter um descontentamento também sério, que é o descontentamento dos setores militares. Agora, vamos ver que setor é esse dos militares. É aquela chamada ala mais jovem do Exército. Nós vamos encontrar aí com o nome de tenentes. O movimento dos tenentes não começa aqui não, em 1930 não, ele já vem antes, já dos anos 20. É um movimento amplo, que contém algumas reivindicações de caráter corporativo, ou seja, melhores condições de trabalho, no caso dos militares, né? Melhores salários, melhor preparo, mas também um conteúdo político e econômico muito forte. Porque há uma ideia, há um projeto para o Brasil aqui dos tenentes, sim, que é um projeto que passa, ora, se a gente olhar bem, ele tem às vezes um discurso nacionalista, mas carrega também um conteúdo liberal de alguma forma. De qualquer modo, o discurso era o seguinte: é preciso que o Brasil liberte-se dessa condição de país agroexportador, alcance um nível superior na economia, que seria o da industrialização. Bom, então esse descontentamento dos setores militares com o regime. Feita a Revolução, nós vamos observar a Revolução em momentos diferentes. A Revolução de 30, primeiro com o governo provisório, depois com a Constituição e depois com a ditadura do Estado Novo. Vamos ver esses pontos aqui, um a um, para entender melhor. Vitoriosa a Revolução de 1930, né? Nós vamos ter, naturalmente, se você fala em revolução, você fala em trocar, pelo menos, as pessoas que estão ocupando o poder. E aí é uma questão curiosa, porque os antigos oligarcas unem-se no processo revolucionário, né, com os tenentes, com esses jovens militares aqui na época, né, e unem-se como? Por que é interessante isso? Porque os tenentes, a bandeira principal que colocavam era exatamente o combate às oligarquias. Mas no momento em que eclode a Revolução de 1930, acham por bem uma composição de forças, né? Resolvem apoiar Getúlio Vargas no processo, no momento da Revolução. Bom, a primeira medida, então, ao ocupar o poder, né, em 1930, é instituir, como de costume, um governo provisório. É o segundo governo provisório na história do Brasil. Agora a gente tem que tomar sempre cuidado, porque essa palavra provisório para governo no Brasil, ela é sempre complicada. Porque, primeiro, Deodoro também entrou no início da República para se tornar provisório. E Vargas entra aqui como provisório em 1930 e sai em 45, quer dizer, um provisório um pouco longo, né? Bom, o governo provisório vai governar, né, naquela balança entre os tenentes e os oligarcas, as oligarquias. Veja bem, até há pouco tempo eles estavam brigando aqui, agora eles estão dividindo o poder. E aí uma situação complicada. Bom, os tenentes ganham força, são nomeados interventores. O que é um interventor, né? Haviam os governadores nos estados, que naquela época, diga de passagem, não eram nem denominados de governadores, eram chamados de presidentes estaduais, né? Esses presidentes são retirados dos cargos e nos lugares são nomeados tenentes interventores, né? Bom, mas há um porém aqui. O estado de São Paulo, veja bem, São Paulo, a oligarquia perde o governo com a Revolução, porque o candidato do Washington Luiz, lá em 1930, acabou ganhando a eleição.
Mas veja bem, eleição naquela base que eu já conversei com vocês aqui. A eleição, ela era fraudada, não é? Era uma eleição chamada de bico de pena. Ganhava quem o chefe político determinava que ganhasse. Não é? E nesse caso, São Paulo, que já havia perdido a presidência da República, as oligarquias paulistas, acabavam perdendo também o governo do Estado. Por quê? A Revolução, o governo de Getúlio Vargas, o governo provisório, vai nomear como interventor em São Paulo um militar não pertencente às oligarquias de São Paulo. Isso, evidentemente, cria uma situação de oposição das oligarquias ao governo de Getúlio Vargas. Getúlio cede, ele até indica uma pessoa mais próxima, mesmo vinda originária das oligarquias paulistas, mas já não era mais tempo, né? Há um descontentamento muito grande em função de uma crise econômica que não havia terminado, né? Há um descontentamento muito grande com a falta de uma organização jurídica clara que determinasse, enfim, quanto tempo vai durar esse regime provisório que vem depois da Revolução. Então isso inicia-se em São Paulo um movimento de 1932, que é esse movimento constitucionalista. É uma guerra civil, nós vamos ter início de uma guerra civil que vai opor São Paulo contra o exército brasileiro, contra o governo brasileiro, contra os governos, inclusive, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, enfim, dos demais estados. É algo que nós vamos ver, é uma página triste, porque nós vamos ver o confronto de brasileiros com brasileiros, um confronto direto, e que é uma página sangrenta da nossa história. Bom, terminado esse movimento de 1932, o movimento armado, o movimento revolucionário, nós vamos ter o seguinte acordo. Getúlio aceita indicar um membro das antigas oligarquias paulistas para assumir a intervenção em São Paulo, mas entra com o seguinte acordo também político, que é criar uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Eu disse criar, mas na realidade nós vamos voltar aqui nesse assunto, porque não é ele, Getúlio Vargas, criar uma Constituição. Ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia vai elaborar, vai promulgar a Constituição em 1934. Esta Constituição ela tem uma característica muito interessante. Primeiro, ela já vai abordar, e isso não era fato comum pelo mundo afora, não. É um aspecto interessante que devemos observar, que a Constituição de 1934, ela vai caracterizar-se pela intervenção do Estado no domínio econômico. Se nós analisarmos bem o projeto, principalmente dos tenentes, nós vamos observar esse projeto concluído lá na Constituição de 1934. O que é isso? Primeiro, a garantia da industrialização ou do processo de industrialização do Brasil. Como? A Constituição de 34 vai permitir, vai manter a livre iniciativa, vai manter a propriedade privada, lógico, como normal nas sociedades capitalistas, isso não altera. No entanto, garante ao Estado a condição de iniciar um processo de industrialização do Brasil. Veja bem, como nós falamos em nacionalismo, né, nós vamos ver que na legislação brasileira é 34, é a Constituição de 34 que começa a trabalhar com este aspecto. Então, é garantido na Constituição de 34 o direito do Estado de monopolizar um setor industrial. É garantido ao Estado, ou melhor do que isso, o Estado passa a mediar as relações trabalhistas. Veja bem, se até aquele momento de 1934 as questões trabalhistas eram de alguma forma discutidas na base da polícia, é a Constituição de 1934 que vai regulamentar esta relação capital-trabalho no Brasil. Isso para quê? Para que, organizada dessa forma,
o Estado consiga implementar políticas econômicas voltadas para o crescimento. Agora, atenção, nesta época, neste período de 30 ou 34, nós não vamos ouvir falar na diferenciação que vocês vão observar mais adiante, ali pelos final dos anos 50, que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Por isso eu estou falando aqui em crescimento. Desenvolvimento nós vamos tratar mais adiante. Outro aspecto importante da Constituição de 1934, ela vai possibilitar o controle do Estado também no setor mineral. Como? A Constituição anterior, que foi a primeira de 1891, a Constituição anterior, ela praticamente impedia que o Estado, de alguma forma, implementasse políticas de exploração do petróleo, dos minerais em geral. A Constituição de 34 faz o seguinte: separa a propriedade do solo do subsolo. Então é aí que se inicia esse processo no qual nós estamos ainda hoje, esse tipo de separação. Ou seja, até esse momento vai vigorar o princípio da ascensão, dono do solo, dono do subsolo. Posterior a este momento, a partir de 1934, separação da propriedade do solo do subsolo. E para explorar o subsolo, para explorar também as águas, isso também houve uma separação dessa situação, seria necessário concessão ou autorização do Estado brasileiro. Então vejam bem, 1934 marca esse período, uma presença do Estado na economia. Uma presença em qual sentido? No sentido de provocar, de criar políticas econômicas. Muito bem. Muito bonitinha, muito boa a Constituição de 1934, mas eu coloquei ali no outro ponto que em 1937 nós vamos ter início a uma ditadura. No próximo vídeo nós voltaremos para tratar do assunto aqui, que é a ditadura do Estado Novo.